Com Heródoto Barbeiro, já aqui com a sua cola maravilhosa que vale R$2 milhões, as colas do Heródoto Barbeiro. Aí a gente cola dele também, a gente toma nota. Tudo bem, Heródoto? Essa cola só não vale pro Sérgio Cabral. Pro Sérgio Cabral, por quê? Porque das 2 prisões domiciliares já conseguiu derrubar uma. Então hoje, no nosso evento chamado Hora da Capivara, nós vamos perguntar se ele vai sair na escola de samba lá do Rio de Janeiro, no Império Serrano. Tum pati com bom turum tum tum, homem a gente. Aí ele saindo lá na avenida, eu acho que vai ficar legal. Vai ficar legal. A capivara já tá Hora da anunciando. capivara. A capivara é amiga da marmota, né? Deve Hoje ser, é dia porque da hoje é dia marmota, da a gente marmota. tava Hoje é dia da falando. marmota, Então, dia assim, demais, a capivara tá em alta também. Por aí. E aí, Heródoto, a gente já foi a 8ª economia do mundo e hoje em dia a gente não tá nem na lista dos 10 primeiros países de acordo com o FMI? Não tá. Você tem uma ideia? Sempre a gente fala aqui, né? O PIB cresceu, o PIB banho. Lembra do PIBinho, não? Aham. Houve uma Pibão, época aqui que no país tinha um PIBinho, que é o Produto Interno Bruto, que todo mundo já de tanto repetir já sabe que é a soma da produção de bens e serviços de um país. É por aí que eles Sim. medem. É. Logicamente que o maior PIB do mundo só pode ser os Estados Unidos. E eu estava vendo aqui, só para a gente ter uma ideia da quantidade de grana, o PIB americano é de 25 trilhões de dólares. Olha o número. 25 tri? 25 trilhões de dólares. dólares? De dólares. E o último do ranking é a Itália, que tem 2 trilhões de dólares. O Brasil está fora. Isso do quê? Dos 10 ou dos 7? Dos 10. Dos 10, tá. Dos 10, mas eu não coloquei os outros, porque senão eu ia me confundir aqui. Sim. Mas é uma coisa interessante, é o seguinte, já se chegou a pensar na ONU em trocar o PIB pelo FIB. Já ouviram falar no FIB? Não. Não me lembro. É uma medida, uma proposta feita pelo Butão, de trocar o Produto Interno Bruto por felicidade interna. Verdade. É que o Butão, inclusive, já foi eleito nesses rankings aí de felicidade como o país mais feliz do mundo, não é? Teve uns Depende do rankings critério. assim, eu me lembro. Eu estive no Butão. Tive que dar uma olhada lá para ver se esse troço funcionava. Realmente é um país tranquilo, maravilhoso, etc, etc, etc. Né? Tem uma ideia como é o Butão? O hotel onde eu me hospedei na capital parou. De noite eu fui dar uma olhada assim lá fora e tal. Aí a portaria, não tinha ninguém na portaria do hotel. Tudo aberto, computador tudo lá, open bar tudo lá. E no outro dia eu perguntei pro pessoal, escuta, mas não fecha aqui à noite? Não, ninguém entra. Mas ninguém leva os computadores? Não, ninguém leva. Esse é o Butão. Agora, uma coisa interessante, voltando a falar do PIB, é o seguinte. Uma coisa é o PIB, outra coisa é a distribuição da riqueza desse PIB. Aí muda a figura. Então, chamado Produto Interno Bruto per capita, por pessoa, ou por cabeça, né? Muito bem. A hora que você faz essa divisão, os Estados Unidos caem da primeira para a 10ª posição. Mas é o único dos 10 que aparece aí, nenhum outro aparece. Nem a Itália, nem ninguém que aparece, ninguém está. Agora, quando você faz, então, per capita, a divisão desse PIB, aí muda a história. Qual é a história? A história é o seguinte, o primeiro colocado é aquele que distribui melhor, então, a produção do seu PIB. Ela não é tão grande, mas ela é bem distribuída. E eu vi lá no ranking publicado pela BBC, dizendo o seguinte, esse país é o Luxemburgo. Que é tão pequenininho, né? Tão pequenininho lá na Europa. E só para ter uma ideia, a diferença de salários lá é pequena e se você ou alguma todo pessoa... mundo rico, né? Oi? Lá é todo mundo rico. Todo mundo rico. Mas sabe quanto é o salário mínimo lá? R$12.600. Olha que beleza. Oh, que maravilha. R$12.600. Compensação, um pãozinho deve custar uns R$200, mais ou menos. Mas, de qualquer forma, você imagina assim, uma pessoa que trabalha no, vamos dizer assim, no trabalho mais humilde, ganha R$12.600. É isso aí. Tá Olha lá. certo. Eu tenho Aqui uns quanto é o amigos que salário moram em mínimo? Luxemburgo, sabia? Quanto Que que é são o nosso portugueses salário e moram em mínimo mesmo? Luxemburgo. 1.300. 1.302, né? Eu acho. Só para a gente ter uma 1.302. ideia. Aí, nesse ranking, então, dos mais bem distribuídos PIBs do mundo, primeiro, então, é o Luxemburgo, eu não sabia. Em segundo é Singapura, lá na Ásia. E o terceiro é a Irlanda. Olha que coisa interessante. Me chamou a atenção a Irlanda. É um país europeu, onde muitos brasileiros têm ido para lá, né, ou para trabalhar, ou para aprender a língua inglesa. A Irlanda está em terceiro lugar. Bacana. Então é por aí que a gente vai indo. Acho que Luxemburgo não tem nem espaço para ter tanta desigualdade, né? Porque acho que é bem Sabe mais uma pequena. curiosidade? Os pobres O moram PIB. fora de Luxemburgo, vão pra lá só pra trabalhar, né? O PIB não mede a qualidade, ele mede a quantidade. Sim. Então, por exemplo, trem saiu, vai para o PIB. Pode ser um trem de luxo, vai para o PIB. Pode ser um
tapera, vai para o lixo. Se você produz, por exemplo, uma boneca, vai para o PIB. Se você produz uma bala para matar a pessoa, vai para o PIB. Se você produz um carro novinho e tal, daquele SUV que vocês gostam tanto, vai para o PIB. Se ele bater, sofrer uma trombada, vai para o PIB. Porque vai ter que consertar, entendeu? Não? Então ele não mede a qualidade, ele mede a quantidade. Daí as críticas, então, que alguns economistas ganhadores do Prêmio Nobel fazem ao PIB, dizendo que ele é quantitativo, mas não mede a qualidade de vida das pessoas. Exato. Por isso a proposta de substituí-lo pelo FIB. Na época, me lembro que tinham 60 países, 60 e poucos países do mundo, que apoiavam o FIB. Mas depois essa proposta não vi mais ela, né? Você Mas tem o IDH, né? né? Que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que aí leva leva em consideração questões mais sociais e também econômicas, que já seria também Mas um não índice é uma que é da medida ONU. econômica. Por que o PIB é importante? Não se confunde com o IDH. Se o governo não souber qual é o PIB, ele não sabe quanto ele vai arrecadar. Se ele não sabe o que vai arrecadar, ele não sabe quanto pode gastar. Então os governos ficam alerta para o PIB é o seguinte: quanto é que nós vamos faturar de imposto em cima do PIB para poder, sei lá, investir em educação, saúde, segurança e etc. É isso. Muito bem, Heródoto Barbeiro, todos os dias aqui com a gente pra gente tomar nota, e ele continua para os ouvintes que estão em Se São um dia Paulo. puderem, vão ao Botão que vocês vão gostar. Eu tenho muita curiosidade. Não. Mas também tem muita pobreza lá, não tem? No Não vi. Botão, não? Vi gente humilde. Não O vi ninguém pessoal na é bem rua, por espírita. exemplo, como eu vejo aqui no centrão de São Paulo. Miséria, né? Às vezes a gente vê pobreza, ou uma classe média baixa, uma coisa assim, mas sem ver miséria. Não, mas não né? vi ninguém na rua lá. Pois Sim, sim. Pois Não, e é uma população muito espiritualizada também, né? Que também dá alguns indícios aí Aliás, dessa forma de você ela entrar é em budista, contato. É um país budista. E lá tem o Ninho do Tigre. O Ninho do Tigre? Ah, é? É um templo chamado Ninho. Depois você conta pra gente direitinho. Ele está no alto Fala de um mais. morro. Ah. E se você só chega a pé. Ó. Para chegar lá, tem de caminhada, morro acima, mais ou menos umas 3 ou 4 horas, a pé. E ele foi colocado lá em cima, porque há uma lenda, logicamente, budista, de que o monge veio cavalgando um tigre e ele pousou lá em cima do... O tigre tinha asa, e ele pousou lá em cima daquele morro. E lá foi construído o templo. Agora a pergunta é a seguinte: se você carregar o seu próprio corpo lá para cima, pesado, você imagina o material de construção. E ele Pois sabe é. o que é? Ele é do século XVII. Olha só. É uma coisa extraordinária. Que legal. Bom, todo mundo agora tomando nota, colocando na Bom, a agenda hora que dos tiver destinos aquela hora do do Botão. turismo, me chama aí. Daniel Nunes. Quarta-feira, Daniel Nunes com a gente aqui, junto com o Heródoto, para falar do Botão. Heródoto, Muito bom. obrigado por hoje. São 7h59, não há tempo para mais nada, a não ser para agradecer pela sua companhia. Você que está em São Paulo continua com o Heródoto Barbeiro. Para quem está nas outras praças da Nova Brasil FM, fica também com o noticiário da sua cidade, da sua região. Eu e a Michelle voltamos amanhã com o noticiário do Brasil e do mundo aqui no Nova Manhã, edição nacional. Obrigado por hoje, ótima quinta para você. Valeu, pessoal. Obrigada. Beijo. A Nova Brasil está de campanha.